Olá! Vamos agora finalizar essa estrutura nacional que cada MP estadual deve observar. Até o vídeo anterior a gente falou dos principais órgãos, agora os órgãos auxiliares, né? Claro que tudo quanto é estrutura precisa do apoio. E aí, vamos lá falar desses órgãos auxiliares. O Centro de Apoio Operacional, o CAO, ok? Centro de Apoio Operacional, o nome já está dizendo, né? Apoio operacional, é essa a missão. E aí, o que faz? Qual a missão, qual a competência de cada centro de apoio operacional? Estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns, remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo, claro, você sabe, sempre sem caráter vinculativo, por que mesmo, hein? Lembra? Por quê? Claro que você lembra, porque os órgãos do MP são dotados de independência funcional, os membros do MP são dotados de independência funcional, não é isso? E aí, se botar com caráter vinculativo, danou-se tudo, tá tudo errado, né? Certo? Eu já vi banca fazer isso, então fica bem espertinho. Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins para obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho das suas funções. Assim, olha, quer ver um exemplo disso? O membro do MP que lida com as causas e as diversas atuações voltadas para a proteção da criança e do adolescente, né? Então a gente sabe que, e do idoso também, existe uma missão maior. Vamos pensar na criança e adolescente no ECA, né? O que nós temos ali? Nós temos uma missão, um dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado. Esses três têm responsabilidade de proporcionar a chamada proteção integral à sociedade. Então, existe o quê? O judiciário, com as suas varas de infância e juventude. Existe o conselho tutelar, que é uma estrutura da sociedade voltado para a proteção da infância e juventude. O Ministério Público tem lá as promotorias especializadas na infância e juventude, ok? Entre outros, né, diversas atuações, seja da sociedade, seja do Estado, e o Ministério Público também. E aí é muito natural, né, que haja uma integração do Ministério Público nos conselhos comunitários da infância e juventude, nos fundos, né, voltados para a infância e juventude. Tem que ter essa atuação. E o Centro de Apoio Operacional vai buscar essa integração, ok? Certo? É isso. Principalmente nas áreas afins, certo? Vamos lá. Também vai remeter anualmente ao PGJ relatório das atividades do MP relativas à área da sua atuação e exercer outras funções compatíveis com a sua finalidade. Vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. Então, o que não pode? Centro de Apoio Operacional não é órgão de execução. Até tem promotor lá coordenando, mas dali ele não é órgão de execução, ali ele é órgão auxiliar. Tranquilo? Isso é importante. Comissão de concurso é um órgão auxiliar transitório, isso é muito importante para concurso, órgão de natureza transitória, e não é um órgão permanente. O objetivo? Realizar a seleção de candidatos a ingresso na carreira do Ministério Público, tá bom? Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é um órgão auxiliar destinado a realizar o quê? Curso, seminário, congresso, simpósio, pesquisa, atividades, estudos e publicações visando o aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, seus auxiliares e funcionários, bem como a execução de seus serviços e racionalização de seus recursos materiais, né? Claro que sim, é o que faz um centro de apoio operacional, né? Vai aí
Lei de iniciativa do PGJ disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo. Aqui estão os servidores públicos do MP, organizados em quadro próprios de carreira, com cargos que atendam aí as suas peculiaridades e necessidades da administração e das atividades funcionais. O membro do MP, ele é órgão, ele é poderoso, mas ele não dá conta de fazer tudo sozinho, né? Ele precisa de uma equipe auxiliando, né? E aí os serviços auxiliares, os órgãos de apoio administrativo, os servidores vão sim dar esse suporte. Temos também os estagiários. Eles são auxiliares das promotorias, ok? E serão nomeados pelo PGJ para 3 anos, no máximo 3 anos, estagiários das promotorias. E aí a lei orgânica vai disciplinar como é que vai ser a seleção dos estagiários, a investidura, as vedações e dispensa aí dos estagiários, que serão alunos dos 3 últimos anos do bacharelado em Direito, claro, em escolas reconhecidas. Dos 3 últimos anos, tá? E aí, agora, até aqui nós estávamos falando de estrutura. Quais são as regras? Sempre lembra disso. Aqui nós estamos falando de regras nacionais que devem ser observadas pelo Ministério Público pelos diversos, né? Ministérios Públicos estaduais, ok? Até aqui foi organização. Como que a lei nacional determina que o MP estadual de cada estado tem que se organizar. É desse jeito. A partir daqui, nós vamos analisar as regras estatutárias aplicáveis a carreiras de membro do Ministério Público. Não é carreira de servidor, ok? Servidor é órgão auxiliar, não vai observar essas regras aqui não. Esse estatuto aqui é do promotor de justiça, do procurador de justiça de cada estado, ok? E cada estado vai observar essas regras gerais para elaborar suas regras estatutárias, que devem estar na própria lei orgânica. Lembra sempre disso. A lei orgânica tem essa dupla missão: organizar o Ministério Público e normatizar as regras funcionais para o desempenho funcional dos membros. E membro do MP é promotor de justiça, procurador de justiça, do MP estadual. Servidor não se confunde com membro do MP. Tranquilo? Organizado o pensamento, vamos ver quais são as regras aplicáveis à carreira de promotores e procuradores de justiça, ok? Vamos lá? Bom, o ingresso nos cargos iniciais da carreira depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. Perceba que não é de provas ou de provas e títulos. Não, não, não. Isso é para servidor. Para membro, a prova necessariamente vai ser de provas, o concurso, perdão, vai ser necessariamente de provas e títulos, ok? Organizado pela PGJ com a participação da OAB, é uma exigência constitucional, é uma forma de controle externo no concurso do Ministério Público, a participação da OAB. É obrigatória a abertura de concurso de ingresso quando o número de vagas atingir 1/5 dos cargos vagos iniciais. É uma exigência, né? Tem que ter concurso público, tá? Se tem aí uma vacância desse nível. Assegurar-se ao candidato aprovado a nomeação e a escolha do cargo, de acordo com a ordem de classificação. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a gente, aprovado em concurso público, nós, servidores, nem sempre a gente tem essa garantia, não. Depende da lei de carreira, né? Mas a maioria, eu já dei aula de muitas leis de carreira. E é raro ver essa garantia aqui para os servidores. Assim, olha, aqui estão as vagas, primeiro colocado, para onde você quer ir? Segundo colocado, para onde você quer ir? Isso é raro, sabe? Acontecer. Eu fui nomeada 2 vezes, né? Primeira vez como técnica e segunda vez como oficial de justiça. Na primeira vez foi assim, né? A pessoa escolhia para onde queria ir de acordo com a sua ordem de classificação. Eu acho justo, né? Claro que é justo. Agora, na segunda vez, meu filho, eu até tentei escolher, mas não pude escolher, veio já direcionado para onde cada um tinha que ir e acabou. É desse jeito. Se não tem previsão legal, né, garantindo, aí cada administrador faz como quiser.
Para o membro do MP, não. A lei nacional exige isso. Bom, suspende-se até definitivo julgamento o exercício funcional do membro do MP quando, antes do decurso de 2 anos, houver impugnação ao seu vitaliciamento. Olha isso que interessante. Presta bem atenção. Lá em 1988, lembra de 88? Pois é, tem que lembrar. Foi quando a nossa Constituição Democrática foi promulgada, certo? 5 de outubro de 88. Então, em 1988, nasce a Constituição Democrática Brasileira, linda, maravilhosa, democrática, é excelente sim, tem que parar com essa síndrome de vira-lata, dizer que nossa Constituição não presta. Presta sim, ela só tem que ser cumprida, mas ela é ótima, entendeu? Vamos lá, e aí, pode melhorar sempre, mas ela é muito boa, é uma das melhores. E aí, o que acontece? Em 88, o prazo era idêntico, tanto para a conquista da vitaliciedade, quanto para a conquista da estabilidade. Joinha? Isso é importante para você entender para o seu concurso. E o que é vitaliciedade e estabilidade? Eu falo que elas são primas, né? Prima rica e prima pobre. A vitaliciedade é a prima rica e a estabilidade é a prima pobre. Se você já foi meu aluno, você já até conhece essa história, mas é essa mesmo. E aí o que acontece, né? Pobre é assim, eu sei bem o que é isso. A vida já tá ruim, aí vem... A vida dá mais uma pancada, né? Já tá com dificuldade, a vida vem dar mais uma pancada. A gente sobrevive porque a gente é brasileiro, né? Não desiste nunca. Aí aconteceu. A vitaliciedade é poderosa, forte, só pode ser afastada por sentença judicial transitada e julgado. A estabilidade já nasceu desnutrida, coitadinha, né? Mais fraquinha. Lá em 88, a estabilidade poderia ser afastada por sentença judicial e processo administrativo, né, que poderia, sim, com ampla defesa, resultar numa demissão do estável. Tá, só aconteceu? Em 1998, 10 anos depois, veio a chamada Reforma Administrativa, produzida pela Emenda Constitucional 19, de 1998, e deu uma pancada na estabilidade. A bichinha rebolou e ficou mais fragilizada. Não morreu não, mas quase. Agora eu tô querendo matar ela, né? Mas a gente segue firme. E aí, o que aconteceu com a estabilidade? A estabilidade, ela passa a ser de 2 para 3 anos de exercício, o período aquisitivo aumenta, colocam ainda mais uma exigência, que é a avaliação especial de desempenho, porque o artigo 41 da Constituição foi alterado e incluiu esse requisito. Tem que ter avaliação especial de desempenho, senão não vai ser estável. E aí pode ser afastada por sentença judicial, processo administrativo e avaliação periódica de desempenho, né? Do artigo 41. Então, a estabilidade de 98 para cá, não basta o decurso do tempo para adquirir estabilidade, tem que ter avaliação especial. Já a vitaliciedade, ninguém mexeu. E basta o decurso do tempo. Quer dizer o seguinte, se a administração, se o Ministério Público cochilar e não suspender o exercício do membro do MP que sofreu uma impugnação no seu vitaliciamento, aí entram com a impugnação contra, né, o vitaliciamento daquele promotor de justiça. Só que não suspende o exercício dele, ele continua trabalhando. 2 anos de efetivo exercício. Vocês não julgaram a impugnação? Não precisa mais não. Já sou vitalício. Entendeu? Então, o decurso do tempo é suficiente para a conquista da vitaliciedade. De 98 para cá, não basta os 3 anos de efetivo exercício para conquistar a estabilidade. É preciso também uma avaliação especial de desempenho. A avaliação especial de desempenho até acontece para a conquista da vitaliciedade, só que ela não é condição para a aquisição da vitaliciedade. O decurso do tempo, sim. Entendeu? Por isso que determina a suspensão do exercício. Sempre que tem uma impugnação ao vitaliciamento daquele promotor de justiça. Tá certo? Ok? Imagina, né? Um concurso dificílimo desse, a pessoa conseguir uma impugnação. Mas tu acredita que acontece? É raro, muito raro, mas já soube. Acontece sim. A Lei Orgânica
disciplinará o procedimento de impugnação, cabendo ao Conselho Superior, olha o competente. Quem decide sobre o vitaliciamento do membro do MP é o Conselho Superior de cada MP estadual, no prazo máximo de 60 dias sobre o não vitaliciamento. E ao colégio, em 30 dias, cabe decidir eventual recurso, ok? Isso é muito importante para a sua prova, muito, né? Interessante. Seguindo, durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do MP vai receber integralmente. Ué, Claudete, ele fica em casa recebendo integralmente. Por quê? Porque ele não foi condenado não, gente. Pelo amor de Deus, né? Ele pode estar certo. Recebe normalmente. Mas tu acha que ele está bem em casa, disso aí? Né? Na corda bamba, no desespero de perder o cargo. É horrível. Então, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão, caso ele conquiste o vitaliciamento, né? Se ele passou pela impugnação e conseguiu o vitaliciamento, é como se ele tivesse trabalhado, tudo normal, tá certo? A lei orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção do membro do MP, observar os seguintes princípios. Remoção e promoção. Lembrando que há tanto a promoção quanto a remoção do membro do MP tem que observar as regras constitucionais do artigo 93 da Constituição Federal, né, que é um artigo voltado para a magistratura e aplicável no que couber aos membros do MP. E é o que está aqui, tá bom? Então vamos lá. O que tem que observar? Promoção voluntária. Olha como isso é importante. Por que promoção voluntária? Se o membro do MP não quiser se promover, ele não vai se promover. Por que isso, né? As pessoas dizem, como que a pessoa não vai querer ser promovido? Ué, porque o membro do MP, assim como o juiz, normalmente quando ele é promovido, ele muda o local de trabalho. É diferente de nós servidores. Na nossa vida de servidor, raramente isso acontece. Na nossa vida de servidor, quando a gente é promovido, a única coisa que muda é o bolso, né? O contra-cheque. Né? Pelo menos, né? Isso tem que mudar. Agora, juiz, promotor, não. Quando ele é promovido, ele sai de uma comarca, normalmente, de entrância inferior e vai para uma comarca de entrância superior. Isso quando ele não muda a instância, entendeu? Que ele sai da primeira instância e vai para a segunda instância. Ele muda o seu local de trabalho. E aí você tem que lembrar que promoção é um direito dele. Mas ele tem algo muito maior, que é a garantia da inamovibilidade. E aí, por ser inamovível e pela inamovibilidade ser algo muito maior e mais forte, mais poderoso que um direito ao desenvolvimento funcional, é que a promoção do membro do MP é voluntária. Ele vai assim, não, eu não quero sair daqui não, tô aqui na minha cidadezinha pacata, gostosinha do interior. Já ouvi pessoas falando assim, minha família, meus filhos, tudo aqui, adaptado. Não, aqui eu sou a pessoa, né? Lá eu vou ir para a capital, naquela selva de pedra, você só mais um perdido lá. Não, eu quero ficar aqui no interior. Eu já morei no interior do Rio de Janeiro e em Macaé. Na verdade, eu morava em Rio das Ostras e trabalhava em Macaé. Lugar lindo, Rio das Ostras, né? Praias espetaculares. E eu lembro de uma promotora, defensora falando, não lembro se era promotora ou defensora, falando exatamente isso. Eu tô tão bem aqui, não quero ficar aqui mesmo, não quero ser promovida não, entendeu? Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro. Tem algo muito melhor que dinheiro. E aí, olha só, voluntária, hein? Lembra disso. A promoção voluntária tem que ser por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma para outra entrância, ou categoria, ou da entrância, ou categoria mais elevada, para o cargo de procurador de justiça. Tem que sempre lembrar isso, né? Promotor de justiça está na primeira instância. Instância e entrância. Você sabe qual é a diferença? Bom, se você não sabe, eu vou te esclarecer. Instância é o grau de jurisdição, né? Então, tem que sempre lembrar o seguinte, vamos falar do Estado, né? Os órgãos, já que a gente está falando do MP do Estado, o MP trabalha junto ao Judiciário do Estado, certo? Quais são os órgãos de primeira instância? São os juízes estaduais.
Qual é o órgão de segunda instância? É o STJ, o Tribunal de Justiça do Estado. Qual é o órgão de instância especial? É o STJ, ok? E isso que a gente está falando da Justiça Comum Estadual, né? Da Justiça Estadual. E a instância extraordinária é o Supremo Tribunal Federal, ok? Isso é instância, grau de jurisdição. O processo começa aqui no órgão de primeira instância, em grau de recurso ele vai chegando às demais instâncias, ok? Aí, os juízes, que são os órgãos do Poder Judiciário que exercem a justiça de primeira instância, estão trabalhando nas diversas comarcas de entrâncias diferentes. E aí cada estado organiza de um jeito. O certo é o seguinte, o que é comarca? Comarca é uma divisão judiciária que serve para delimitar a competência territorial do juiz. Quer dizer o seguinte, pegou o município, ou mais de um município, mas o município é um parâmetro na maioria, em todas as organizações judiciárias. O que muda de uma organização judiciária de um estado para outro é que às vezes a comarca é um município e para outros estados a comarca é um ou mais municípios desde que vizinhos. É isso, tá bom? Mas comarca é divisão do território para fins da administração da justiça. Aí pegam aquela comarca, divide em vários pedaços e coloca um ou mais juízes titulares em cada pedacinho desse, de acordo com o tamanho da comarca, população, etc, etc, etc. Eleitores, extensão territorial, aí vai botar um ou mais juízes. E vão classificar essas comarcas, de acordo com o tamanho, em entrâncias. E aí cada estado classifica de um jeito. Primeira, segunda e terceira entrância, entrância inferior, entrância superior, entrância inicial, entrância final. Isso aí, cada um dá um nome diferente para cada entrância. O importante é que entrância, ok? Mas que entrância é critério para classificar comarca de acordo com seu tamanho. E comarca é uma divisão judiciária que delimita a competência territorial do juiz, ok? E o MP vai observar entrância, por quê? Porque as promotorias, elas vão funcionar, as promotorias judiciais, elas vão funcionar junto a essas comarcas, junto a esses juízos também. Então, em cada comarca vai ter o juízo e vai ter a promotoria, que são as unidades que vão acomodar os órgãos do judiciário, juiz, e os órgãos do MP, promotores de justiça. Juízes e promotores são membros, um do judiciário e outros do Ministério Público, que atuam junto à justiça de primeira instância, nas diversas comarcas, de acordo com as entrâncias, de acordo com o seu tamanho, que são classificadas em entrância aí, de acordo com o seu tamanho, ok? Certo? Então não importa qual é a entrância da comarca, ali se exerce justiça de primeira instância. Porque quando a gente fala em segunda instância, aí a gente já pensa no Tribunal de Justiça, lá nos desembargadores. Certo? Nos desembargadores. E lá quem vai atuar junto aos órgãos do Tribunal de Justiça da segunda instância, os procuradores de justiça. Ok? Certo? Então, isso é muito importante entender, né? Que aqui nós vamos ter o promotor, aqui a gente vai ter procurador de justiça, ok? Promotor de justiça e lá procurador de justiça. Já junto ao STJ e o STF, aqui é o MP federal e aqui é o chefe do MP da União, que é o PGR. Tranquilo? Ok? Então, assim, é importante ter essa noção da organização judiciária, do funcionamento e da estrutura que o MP vai observar na sua atuação, inclusive na sua carreira. Então, quando fala aqui a legislação, na promoção do membro do Ministério Público, né, ele vai ser promovido de uma para outra entrância,
de uma primeira entrância para a segunda entrância, da entrância inferior para a entrância superior, tudo dentro da primeira instância, ok? Tem alguns que não preferem não usar promotor de primeira entrância, promotor de entrância inicial, promotor de segunda entrância, promotor de entrância final. Em vez de usar esse nome, usa categoria, promotor de primeira categoria, promotor de segunda categoria. Cada legislação usa de um jeito, mas é tudo nomenclaturas distintas para a mesma situação. Tá bom? Ok? Ou da entrância ou categoria mais elevada, e está no topo da primeira instância, ou seja, está no topo, né, da categoria mais elevada de primeira instância, e o próximo passo dele é trabalhar junto à segunda instância. O próximo passo dele é deixar de ser promotor e passar a ser procurador de justiça. É o que está falando aqui, ó. Ou quando ele sai da categoria mais elevada para o cargo de procurador de justiça. Aplicando-se por assemelhação o 93 da Constituição Federal, que está aqui, ó. O acesso aos tribunais de segundo grau, far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última ou única entrância. Isso também acontece para o juiz. O juiz, ele deixa de ser juiz de direito e vai passar a ser desembargador. O promotor, né, o membro do MP, deixa de ser promotor de justiça e passa a ser procurador de justiça. Isso é quando eles saem da primeira instância e são promovidos a atuar na segunda instância, junto ao Tribunal de Justiça, ok? De cada estado, certo? A aposentadoria dos magistrados e pensão dos seus dependentes, observarão lá o artigo 40 da Constituição Federal. Ah, tá. Porque que é o regime próprio de servidores que está sofrendo muitas alterações, né? Bom, vamos continuar falando aqui das regras aplicáveis à carreira de membro do MP. Deixa eu só ver aqui. Não, eu vou deixar isso. Eu vou parar por aqui que o nosso tempo está esgotando, que o tema ali vai demorar, né? Eu vou detalhar para você vários pontos relevantes, mas no próximo vídeo eu falo disso. Tchau!